E como prometido, eu vou falar agora com a doutora Lilian, não é isso? A doutora Lilian que trabalha, é servidora pública, né, da prefeitura, presta serviços no Hospital Geral de Parauapebas e vai conversar aqui junto com a gente justamente sobre o Janeiro Branco. Afinal de contas, muitas pessoas ouviram já falar sobre a nomenclatura Janeiro Branco, mas não sabem, né, doutora, o que é. Primeiramente, seja bem-vinda aqui ao Fala Obrigada. Cidade, tá certo? E aí, explica pra gente, para os nossos telespectadores, o que é, o que significa o Janeiro Branco. Então, o Janeiro Branco foi uma iniciativa de um grupo de psicólogos lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que criaram pensando na importância desse olhar pela saúde mental. Porque já se falava sobre isso, mas assim, não tinha um enfoque, né? E é importante ter esse tipo de campanha, esse tipo de iniciativa, para que as pessoas se lembrem. Porque às vezes na nossa correria, em tanta luta que as pessoas têm na vida, acabam esquecendo de olhar, de ter esse cuidado até preventivo, para evitar que a situação se agrave, que o adoecimento ele venha, né? Então, é possível prevenir. A intenção do Janeiro Branco é conscientizar para também prevenir. E a ideia de ser em janeiro e branco a cor é também relacionada a essa questão de todo ano, quando a gente chega no encerramento, tem muita coisa que fica pendente, né? E quando chega esse período de início, nós temos muitas determinações, muitas promessas do que fazer que não foi possível fazer no ano anterior. Então, quando temos um novo ano, temos uma página em branco o ano inteiro para a gente mudar a forma da gente de estar vivendo, se tem coisas a melhorar. Então, é um momento de você olhar em especial para um autocuidado, para um autoconhecimento, para medidas que vão te permitir ter um ano com muito mais qualidade de vida. Agora, doutora Lilian, a gente sabe que a saúde mental, como já disse aqui até ao longo do programa, é um pouco descuidada, né? E por isso vem o Janeiro Branco para justamente aí conscientizar a população, conscientizar até mesmo as políticas públicas para que sejam minimizados esses danos, né? Conversando ali nos bastidores, antes de entrar no ar com a doutora Lilian, ela relatou que o número de pessoas que procura por esse tipo de serviço, um psicólogo, por exemplo, aumentou ao longo aí da pandemia, né? O que tem feito com que essas pessoas procurem o psicólogo justamente? São vários fatores, né? Quais os principais que a senhora pode mencionar aqui para a gente e até mesmo para os nossos telespectadores ficarem atentos nos sintomas, né? Que às vezes podem aparecer ali devagar e a pessoa nem está percebendo. Então, na pandemia aumentou bastante. As pessoas antes tinham um preconceito muito maior sobre essa coisa de buscar os profissionais da saúde mental, que são os psicólogos, são os psiquiatras, e o que tem feito as pessoas se ligarem bastante é a questão, por exemplo, do crescimento de casos de ansiedade, depressão. E os sintomas eles vão ser variados, são sinais de alerta, né? Que é importante a gente observar na gente, reforçar a importância do autoconhecimento, que inclusive em terapia a gente trabalha bastante isso. Quais são esses sintomas? Por exemplo, um estresse muito frequente, muita irritabilidade, alteração do sono. A pessoa, ela às vezes tem uma perda ou um aumento do apetite, uma tristeza, às vezes sem explicação e recorrente, repete ali essa tristeza. Tem também a questão do esquecimento, a pessoa pode ter um esquecimento muito grande, né, um pensamento acelerado demais, uma dificuldade às vezes até de desempenhar suas tarefas. Então, tudo isso pode ser também, tem sintomas físicos como taquicardia, a pessoa às vezes pode sentir falta de ar, e isso são indicativos de transtorno de ansiedade. Então,
são detalhes que você vai somando e, se for notar, quase todo mundo já teve, conhece alguém que tem ou que teve e passou por isso de ter um transtorno mental, o início de um adoecimento. Então, é algo muito mais comum do que a gente, às vezes, imagina, e é algo que é muito mais acessível de se cuidar, de se tratar, para a pessoa ter uma vida mais tranquila, com mais qualidade. O que a gente lembra aqui, que é exatamente esses sintomas que você falou aí, não são normais, né? Ou vai tender para que um sinal que a mente esteja dando, ou é realmente de saúde, questão de saúde, né? Como você deu aí as informações de que até batimentos acelerados, né? Sim, que são comuns nessa etapa, mas também pode ser problema cardíaco. Você vai olhar muito a questão da incidência, né? Quanto mais ocorre. E é muito importante, a gente até vai falar um pouco, né, como é que o cidadão ele pode buscar, né, esse atendimento, pode identificar se realmente é um adoecimento mental ou se é uma questão física. Né? É muito importante, sim, fazer, né, exames médicos, verificar como que está a saúde física. E aí o próximo passo é realmente ver o que está errado na saúde mental. É aquela história, o corpo, quando está bem e a mente está bem, é um parceiro do outro. Mas quando um adoece, acaba interferindo no outro. É exatamente isso, e isso é mais comum do que se pensa, né? Ainda mais com pessoas que têm uma rotina assim muito frenética, né? Que aí não se dá muita atenção no que está acontecendo para a saúde mental. Já já a gente vai continuar esse assunto aqui, mas é um assunto muito importante para você que está acompanhando a gente, né? E a doutora já falou aqui alguns sintomas que se faz necessário você procurar um serviço, né? É a RESC, mas é muito complicado, serviço público, não é não, é só você procurar o lugar certo, né? E aqui Parauapebas faz esse tipo de serviço, né? Faz sim. Nós temos atenções, né? Temos diferentes atenções que a gente fala, que é a atenção básica, né? Tem a atenção que é de média complexidade e a de alta complexidade. Para quando a pessoa sente, por exemplo, você que pode estar assistindo aqui hoje, pensar, olha, eu me identifiquei com determinados sintomas, tem se repetido, está difícil, está me atrapalhando de seguir com a minha vida, nós temos os postos de saúde, né, os UBSs. Tem nos bairros distribuídos, temos psicólogos em todos esses postinhos, e aí a pessoa faz um processo de triagem. Procura esse atendimento, faz uma triagem com o médico clínico e ele vai ajudar essa pessoa, se ela precisar ficar fazendo esse acompanhamento na atenção básica, ela vai fazer. Se for algo um pouco mais complexo, ela vai para o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. Ele, no caso, vai trabalhar de uma forma mais incisiva, com pacientes que estão com adoecimento mental mais grave, com trabalhos em grupos, oficinas, trabalha com as famílias também. E em situação de complexidade maior, aí é necessário procurar o pronto-socorro, né? Que lá vai ter um encaminhamento para... Tudo isso, doutora, perdão Sim. aí por interromper, Tranquilo. Tudo por encaminhamento, né? O médico vai avaliando, o doutor E vai vai avaliando encaminhar. e vai passando. Exatamente. Então, é importante procurar inicialmente o postinho de saúde mais próximo da sua casa. E já a questão da clínica psicossocial Nise da Silveira é uma equipe multiprofissional que vai trabalhar com pacientes que necessitam de internação, que são casos mais graves. Aí tem situações que a pessoa deve procurar realmente o pronto-socorro e lá vai ser direcionado, que é, por exemplo, situações de surto, né, tentativas de suicídio. Então, são os pacientes que costumam ser encaminhados para lá, para essa clínica. São pacientes que apresentam risco para si, no momento de adoecimento muito grave, ou para as pessoas à sua volta. Então, é necessário uma internação e é um trabalho assim que a gente faz com muito carinho, né? Que é para justamente ajudar essas pessoas a se recuperarem, se fortalecerem e poderem seguir com seus tratamentos, né? Mas
com mais tranquilidade. E como eu cheguei ainda a mencionar aqui, que realmente a nossa vida corrida faz com que a gente fique despreocupado com esse tipo de assunto, né? E eu tenho certeza que já chegaram diversos perfis na sua sala, né? Sim. Pessoas com um nível de vida diferente e que acabam se encontrando na mesma situação. E é exatamente isso aí que vem o Janeiro Branco, né, para fazer essa orientação e evitar que cheguem a níveis graves, como a senhora mencionou aqui, né? E a gente ainda falando de alguns sintomas, você aí de casa que acompanha a gente, né, se verificou esse tipo de sintomas, é só procurar um posto de saúde, como a doutora falou aqui, e é justamente para a gente ter essa atenção, abrir os nossos olhos, né? Com certeza. Chegar à noite e não conseguir dormir e isso se prolongar por alguns dias, é bom abrir os olhos, né? Sim, ficar atento, né? Porque são alterações que vão interferir diretamente na nossa vida, nas nossas relações, né? E eu gostaria de deixar aqui algumas dicas, eu posso? Fique à vontade. Pronto. São dicas para ajudar nessa questão da prevenção, né? Estamos iniciando um ano, se passou um ciclo, é um novo ciclo que se inicia agora. E por que não mudar, né, atitudes que nos adoecem? Que atitudes nós podemos tomar? Nós podemos trabalhar mais o nosso autoconhecimento, né? Observar o que nos machuca, o que nos estressa, o que nos faz mal, o que está ao nosso controle, melhorar, mudar ou nos afastar, né? Tem também a questão da necessidade da gente cuidar do nosso corpo, fazer atividade física, é muito importante, ajuda diretamente na nossa saúde mental. Tem também a questão de cultivar relações que nos fazem bem, relações saudáveis, boas amizades, né? Cultivar um ambiente de trabalho agradável. Eu vejo que nem aqui, esse aqui que com certeza, né? Deu para notar que é uma equipe que... Sim, sim. A gente precisa brincar também, né? A gente precisa extravasar, não pode ficar guardando tudo, porque a vida fica muito pesada. Então, rir também faz parte do processo. E é isso, é um olhar diferente, mudança de atitude e procurar ajuda se sente que está atrapalhando de seguir com a sua vida, né? Então essas dicas aí são essenciais e eu acredito que aliás, são fundamentais justamente para que você aí de casa comece a perceber. E quando eu falei de sono, né, doutora, às vezes eu mesmo me vejo ali, 3 horas da manhã, mexendo ainda no celular, não consegui dormir. Aí eu tenho que acordar e estar aqui 8 horas da manhã. Pense em 4 horas de sono e isso se tornando diariamente, claro, em algum momento vai afetar, né? E claramente isso. Então, a gente tem que fazer essa análise, essa percepção e às vezes a gente acha que não vai piorar, não. Pode piorar, sim. Pode. E a situação vai ficar bem difícil. Já já eu falo aqui ainda com a doutora Lilian, que está dando essas dicas aqui fundamentais, gente. E são dicas de vida. Né? Então, a gente tem que ficar atentos mesmo a esses sintomas e essas dicas que ela está dando aqui no programa de hoje. Muita gente hoje ainda tem vergonha, né? Ainda se torna um tabu. Por que será que isso acontece? Olha, por muito tempo se enxergou esse cuidado, essa necessidade do cuidado com a saúde mental como uma coisa de loucura, né? Tem muito a ver com aquela visão que se tinha de manicômios, né? Que era uma coisa que era terrível, que felizmente com a luta antimanicomial hoje a gente não tem mais. Então se tinha uma visão muito de que tinha que se separar, né, a pessoa que estava em adoecimento mental e o cuidado ele era diferente. Hoje, não. Hoje, a gente vê que é algo muito mais familiar, é algo muito mais próximo. E não é loucura. A gente precisa normalizar também o adoecimento da nossa mente. Não no sentido de incentivar ou achar algo positivo. Não, a gente deve buscar cuidar, tratamento. Mas precisa entender que é algo muito comum, né? E que se não se tiver um olhar assim, de se acolher e de se cuidar, até como prevenção, todo mundo vai ficar adoecido.
E a gente vive numa sociedade que são tantas coisas, né, que podem contribuir, trabalho, estresse, doenças, olha o que foi, né, a pandemia da Covid. Então, assim, tudo isso serve de alerta para você entender que é algo muito mais comum, né, e sendo algo comum, é algo que requer cuidado, assim como qualquer outra doença do nosso corpo, né, não é uma coisa que deve ser um tabu. Exato. Então, doutora, tirando aí algumas dúvidas, a gente tem dúvidas, inclusive, dos nossos telespectadores que estão enviando aí para a gente os seus questionamentos. Eu vou dobrar aqui, doutora, só para fazer essa pergunta. Minha filha está passando por ansiedade e não está conseguindo dormir bem. É por causa da ansiedade? Pergunta a Maria lá do União. Sim, olha, a ansiedade ela pode interferir bastante no sono, principalmente porque tem muitas crises que vêm nesse momento da noite, em que a pessoa fica paradinha ali e vem. E geralmente é à noite, na hora de dormir, né? É à noite, na hora de dormir, que é o momento em que você cessa aquelas atividades do cotidiano. Não que não possa ter uma crise de ansiedade durante o dia, né? Mas é um momento muito comum, porque o silêncio vem, né? A pessoa costuma ficar mais sozinha com seus pensamentos, eles costumam acelerar, né? Então, vem muitas preocupações, vem muitas questões e é comum, sim, começar a apresentar esse tipo de sintoma. O que deve acontecer? Procurar realmente um postinho de saúde ou procurar um psicólogo e iniciar, né, fazer uma avaliação e iniciar um acompanhamento para ajudar a investigar, porque nenhum adoecimento mental é à toa, né? É investigar quais as razões, né, dessa pessoa, no caso dessa adolescente, não é? Está sentindo isso. Então, é um momento de investigação, possivelmente um acompanhamento também com o psiquiatra, para ver uma medicação para ajudar a aliviar esse sintoma, ela poder dormir melhor, né? E então, assim, é a melhor atitude nesse momento, procurar essa ajuda. Então a gente agradece aí, inclusive, a Maria, que mandou essa pergunta aqui, que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Pode colocar na tela, Alan, a próxima pergunta, nosso internauta. Doutora, fala um pouco sobre a automedicação. Comeu ali alguma coisa, vive se automedicando, tomando remédio para ansiedade. É correto? É o João que pergunta lá da Cidade Nova. Doutor, isso também é muito comum, né? Demais. Às vezes, por exemplo, a pessoa está... eu já fiz. Está com falta de sono. Eu vou tomar um chazinho. Que bom que é um chá, pelo menos, sim, né? Sim. Um chá de camomila para tranquilizar, para ver se orienta. Mas tem gente que invade isso e passa para medicamentos mesmo. Sim, isso é muito sério, inclusive muito perigoso. E a gente vê, às vezes, pessoas, né, com autointoxicação. E é importante ressaltar uma questão. A automedicação, para qualquer transtorno mental, ansiedade, depressão, não vai resolver o problema, né? Tem tratamento, mas é com um profissional. A gente vê, inclusive, pessoas entrando em surtos, tendo dificuldades muito sérias por conta dessa automedicação. Às vezes inicia sem uma indicação, a dosagem não é adequada, às vezes nem é para aquele caso da pessoa. E então é necessário avaliar caso a caso, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente e temos um detalhe fundamental. Se tratando de adoecimento mental, só a medicação não vai resolver. Então, a gente tem um problema cardíaco, a medicação... ela vai, e a mudança de hábitos vai ajudar, ok. Temos vários problemas de saúde com a medicação indicada pelo médico, ok. Mas, assim, transtorno mental precisa do acompanhamento do psicólogo e do psiquiatra. Porque a medicação, ela vai tratar ali o sintoma. Ela vai aliviar, ela pode acalmar. Por exemplo, se a pessoa está com uma dificuldade de dormir, vai aliviar essa questão do sono. Mas... o que está fazendo, o que está trazendo aquele sofrimento para a pessoa, que está desencadeando essas crises, continua ali. E a tendência, olha, é ter um acúmulo, é isso ir aumentando. E com o passar do tempo, a pessoa fica muito mais adoecida e sofrer muito mais. Então, com a terapia, a gente vai trabalhar as razões dessa ansiedade.
o que vai ajudar demais mesmo. Então, só a medicação não é a solução e não se deve buscar realmente fazer isso por conta própria. É isso, né? A gente vê que, olha, o programa a gente começou a entrevistar a doutora Lília já tem uns 20 minutos e tem muito assunto e a gente percebe que as pessoas têm interesse nisso, né? Por isso que também é importante a conscientização, essa campanha e efetividade em campanha de conscientização que não seja só em janeiro, porque a gente percebe que é muita gente, Sim. né, doutora? Sim, com certeza. Eu já quero, de antemão, agradecer aqui, marcar um outro dia para a doutora vir. Muito obrigado pelos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar de um tema tão importante, né, para ajudar na conscientização mesmo das pessoas. E é isso, eu agradeço e peço que realmente se tenha um olhar, né, individual, cada um de nós cuidando de nós, olhando para as nossas necessidades, para a gente poder ter uma vida, né, com mais qualidade, melhor. Isso é muito importante. Pronto, muito obrigado. Eu conversei com a doutora Lilian Aguiar, psicóloga, e que tirou diversas dúvidas aqui com a gente, tá bom? Agora, pessoal, já sabe, vamos procurar todos os postos de saúde dos seus bairros, né, para fazer esse tratamento e iniciar aí, para não ficar meio coisado, né? É isso, gente. Muito obrigado também pelas participações que vocês enviaram. Inclusive, me surpreendeu essas participações, né? Porque as pessoas não costumam perguntar sobre esses assuntos. Mas que bom que tiveram algumas dúvidas que foram tiradas aqui.